Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 3 minutinhos, muito boa noite. Na Copa do Mundo, o que não faltaram foram críticas à nossa seleção. Um dos pontos mais comentados foi o descontrole emocional dos nossos atletas. O choro, que embalou diversos momentos, de acordo com estudiosos, foi fruto de um casamento entre ansiedade, pressão e dificuldade em administrar as emoções. Não são somente os atletas que sofrem esse problema. Há uma pesquisa da Universidade de Harvard que indica que 9 em cada 10 funcionários de diferentes áreas do mercado de trabalho são demitidos por falta de controle emocional. O ambiente familiar e a escola também são lugares em que se pode prosperar a exaustão dos sentimentos. Esse descontrole, vale sempre ressaltar, pode contribuir para o surgimento de diversas doenças, entre elas problemas cardíacos, ansiedade e também a depressão. Por falar em depressão, as estimativas da Organização Mundial da Saúde não são animadoras. Na próxima década, a doença será a mais comum no mundo, isso de acordo com a OMS, tá? Ultrapassando doenças cardiovasculares e até o câncer. Atualmente, o último número divulgado pela OMS é de 125 milhões de pessoas depressivas. O descontrole emocional está por trás desse diagnóstico. A partir de agora, nós iremos debater como controlar essas emoções e como identificar possíveis desajustes. Para isso, nós temos o prazer de trazer 3 convidados. A Ilana Levinson, psicóloga clínica e desportiva, o Tadeu da Ponte, especialista em avaliações educacionais e pesquisador do Mind Group, e o Yuri Machado, que é psicólogo clínico e especializado em inteligência emocional. Você que está aí do outro lado da telinha, eu quero saber a sua opinião. O que você tem de dúvida em relação a controle emocional? Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. É muito fácil, é só ir no Facebook, facebook.com, e aí digitar a nossa página, o nosso Canal Futura Oficial. Estou esperando a sua participação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Ilana, tudo bem? Boa noite, obrigada. Seja bem-vinda. Como é que você está? Muito bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no canal do Conhecimento. Ótimo, seja bem-vindo. E é o seguinte, nós fizemos uma reportagem sobre esse tema. Vamos ver agora. A inteligência emocional é um dos pilares de sustentação para profissionais que sofrem uma alta cobrança por resultados, o que em um mundo competitivo e globalizado é cada vez mais comum. Pessoas responsáveis no campo da saúde, que trabalham diariamente com o limiar da vida e da morte, são consideradas por estudiosos potenciais vítimas de ansiedade e depressão, 2 das consequências da falta do controle emocional. Essa condição não é exclusividade de médicos e enfermeiros. Também é possível encontrar em diferentes profissões, entre elas bombeiros, controladores de voos, atletas, policiais e operadores da Bolsa de Valores. Nos bancos das escolas ou nos das universidades, aumenta o número de pessoas que estão vivendo um descontrole emocional, o que pode comprometer o rendimento. O problema não para por aí. Dentro de casa, com a pressão da família, os filhos ou até mesmo os pais estão vulneráveis às doenças ligadas às emoções. De que maneira viver os desafios do dia a dia sem se abater com as dificuldades psicológicas? Ilana, vou começar por você. De que maneira viver os desafios do dia a dia sem se abater com as dificuldades psicológicas? Difícil, né? Mas eu acho que isso é parte da educação mesmo. Tem que começar bem de pequenininho, a criança já ser educada, né? Para ter um pouco mais de resiliência. O que isso significa? A resiliência é exatamente, quer dizer, a palavra resiliência vem da física, né? Não, a palavra eu sei, mas o que o pai e a mãe devem fazer para que essa criança tenha um controle emocional mais justo? Tem que começar a ensinar a criança sobre como é que é lidar com essas dificuldades da vida, né? Deixá-la participar talvez mais até da própria casa, né? Ajudar um pouco mais. Então, a criança não ser tão cuidada só de uma forma protegida, né?
e sim ensinada a participar um pouco mais das coisas que dão certos, que dão errados, entendeu? Como um ensinamento, né? As coisas erradas, elas são aprendizados, elas não são erradas, não são fracassos, né? Então, eu acho que a partir do momento que essa educação começa de pequenininha, as coisas começam a ficar mais fácil de lidar com a vida do cotidiano. Yuri, quer complementar? Eu gostaria de citar o psicólogo Albert Ellis, americano, que criou a terapia racional emotivo-comportamental. O Ellis tem uma proposta muito simples, que a gente comece a substituir essas exigências dogmáticas a respeito de nós mesmos, do outro e do mundo, por preferências. Porque o controle emocional, ele depende também das expectativas que a gente cria. Então, isso é importante, a gente trocar exigências muito dogmáticas, que ele chamou de exigências irracionais, por preferências mais saudáveis. E a criança pode aprender a lidar com isso. Aumentar a tolerância à frustração, aprender a não catastrofizar. Agora, deixa eu te trazer para a conversa, Tadeu. A gente tem muitas escolas, você está falando de educação, e a gente sai um pouquinho da família e entra dentro da escola. Tem muitas escolas que chegam e fazem ranking de alunos. O aluno tal é primeiro, o aluno ciclano é o último, e dessa forma promove uma competição por notas e uma pressão em ano, por exemplo, de Enem. O quanto isso interfere no controle emocional de um adolescente? Pode interferir bastante. Em primeiro lugar, eu acho que, linkando a questão da família com a da escola, conhecer a criança e conhecer a escola para a qual essa criança está indo. A escola tem um ranking, a criança tem dificuldade de lidar com uma competição, com uma pressão, não é a escola mais indicada para aquela criança. Então, o que os pais podem fazer é prestar atenção nesses itens na hora de escolher uma escola. Agora, analisando a questão do ranking propriamente dito na escola, ele vai estimular um comportamento de competição, de fato, né? E isso pode ser contrabalanceado, né? O que a literatura diz nesse sentido? Com o desenvolvimento da cooperação. Então, a competição, se a escola também promove colaboração entre os alunos, é uma maneira disso se balancear e as crianças assim mesmo se desenvolverem. Porque competição vai ter, né? Depois a criança vai enfrentar o vestibular, vai ter o Enem pela frente, vai ter a universidade, sempre vai ter um desafio, uma situação de competição a qual essa criança pode estar exposta. Pode ser mais forte, no caso do ranking, como você falou, desempenho acadêmico, pode ser não tão forte, né, com esporte, alguma coisa assim. Você sabe que esse ano o canal Futura está cobrindo todo o Enem. Nós estamos fazendo um esforço de trazermos reportagens, discussões que falem sobre os desafios do Enem. E uma dessas grandes ações é uma websérie que envolve 3 jovens, 3 estudantes que estão no 3º ano e que vão prestar o exame em novembro. O Yuri, seu xará, temos a Luana e temos também o Douglas. Os 3 estão contando para nós semanalmente os desafios de se fazer o Enem. E a Luana, no nosso último capítulo, no nosso último episódio, que está no ar, é só ir lá no site do Futura, www.futura.org.br/Enem no Futura, você vai ver que a Luana está passando uma pressão em casa. A mãe está cobrando por boas notas e, obviamente, por bons resultados. Vamos ver um pouquinho do nosso último episódio. Essa pressão super atrapalha, porque eu não gosto de ser pressionada. Eu acho que eu não trabalho, eu não sei viver sob pressão. Então, quanto mais me pressionam, mais eu fico nervosa e irritada, eu não consigo me focar em nada. Então, quando a minha mãe, ela acaba me pressionando muito antes das provas, eu acabo ficando muito tensa, eu acabo ficando muito irritada, eu acabo ficando estressada, eu acabo não conseguindo fazer a prova direito, eu acabo não prestando atenção, ou eu acabo não conseguindo estudar porque eu não sei viver sob pressão. E acabo com vontade de largar tudo e não fazer nada, assim. Olha, você vê a situação que a Luana está passando. Deixa eu mostrar para vocês o futura.org.br/Enem no Futura. Aqui você tem o que é o nosso projeto, a minissérie, né? O Douglas, a Luana e o Yuri. O 6º episódio é o Douglas e um parque de diversões. Você tem aqui os 3 estudantes que estão nos contando a rotina deles. Temos matérias e material complementar. Então você tem aqui ciência em quadro,
Enem exige conhecimento integrado das disciplinas, enfim, todo o conteúdo. Temos os nossos parceiros, Nova Escola, tem aqui o Geek, tem o Descomplica, todos os nossos parceiros nesse projeto. Enfim, é uma grande iniciativa do canal para se tornar o canal do Enem em 2014. Todas as informações sobre o exame estão reunidas aqui em www.futura.org.br/Enem no Futura. E temos também a hashtag Enem no Futura. Se você está no Facebook e quiser curtir a nossa hashtag, é só ir lá. É só cruzar e botar Enem no Futura que você vai ver todo esse material também disponível no Facebook. Yuri, a gente viu que a Luana está sofrendo uma pressão em casa. A mãe está cobrando, o pai está cobrando. Tadeu falou sobre a pressão na escola, que isso, se não acontecer no primeiro momento, vai acontecer no mercado de trabalho. Antecipar esse mundo competitivo para as cadeiras escolares é um bom método de antecipar o que vão descobrir pela frente? Esse é um tema bastante controverso, né? Porque, de fato, em algum grau, você precisa preparar a pessoa para o que ela vai enfrentar. Agora, a excitação emocional ela tem um nível ótimo para performance. Abaixo dele não vai bem e acima dele também não vai bem. Então, encontrar esse nível ótimo... Se você tiver um desafio muito alto e tiver um nível de habilidade baixo, você vai experimentar ansiedade. Se você tiver um nível de habilidade muito alto e o desafio baixo, é aquela coisa que você faz com o pé nas costas. Então, um equilíbrio, um desafio no nível alto e uma capacidade também no nível alto compatível é o que dá o que a gente chama de flow na psicologia positiva, né? Que é o total envolvimento da pessoa com uma atividade. Agora, Tadeu, isso é fácil de encontrar? É uma fórmula? Pode ser bem difícil, né? O que eu queria comentar, um estudo que a gente fez no Mind Group, a gente avaliou desempenho dos alunos em matemática, raciocínio lógico e avaliou habilidades socioemocionais. Nessas habilidades socioemocionais tem um quesito lá que é ansiedade em relação a avaliações. O que seria isso? É a expectativa que o aluno tem em relação à nota que faz com que ele fique nervoso, tenha pouco controle emocional naquele momento da avaliação. O que nós observamos? Alunos que indicam um alto nível de ansiedade em relação a avaliações têm um desempenho na prova de raciocínio lógico e matemática 23% menor. Então é um item que, de fato, se ele tiver ali muito presente, ele atrapalha o desempenho do aluno. A gente ouve falar os alunos, eles falam no branco, né? O mesmo exercício, não é uma situação de prova, ele consegue fazer. É uma situação de prova, dá o branco. Por que dá o branco? Não é falta de conhecimento apenas, de habilidade. Né? Tem a questão que o Yuri colocou da habilidade, do alinhamento entre a habilidade e o desafio. Mas o emocional, ele entra como uma outra variável que pode prejudicar o aluno nessa situação. E como é que a gente pode ajudar esse estudante? Como é que pode fazer a questão e não dar esse branco? Bom, como o Yuri colocou, você precisa... não pode ser só na hora da prova em que você vai se preocupar com isso. Né? Ao longo das aulas, ao longo da trajetória do aluno, ele precisa ser em algum nível preparado para isso. Né? O nosso trabalho lá envolve o desenvolvimento de métodos metacognitivos. O que são os métodos metacognitivos? São métodos que a criança aprende a monitorar o próprio pensamento, como ela toma a decisão, como ela reúne informações, como ela seleciona as variáveis e como ela resolve os problemas. É bom lembrar, só um segundinho, Yuri, é bom lembrar que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que nesse momento 10 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, muitos são jovens. Eu quero te convidar a participar desse programa. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema, né? O controle emocional é fácil? Ele está presente na família? Como é que a gente consegue controlar os ânimos dentro do trabalho? O mercado de trabalho está aí, é cada vez mais competitivo. Isso daí incentiva com que a gente se descontrole emocionalmente. Ilana tem pergunta para você. Yuri, daqui a pouco passo a bola para ti. Alan Almeida, obrigado, Alan, pela sua participação. Ele é de Caruaru, Pernambuco. Qual a diferença, Ilana, de inteligência emocional e inteligência organizacional? Eu Passa a bola acho pro Yuri, que então. O Yuri vai responder melhor.
A inteligência emocional é um conceito, primeiro é importante dizer isso, bastante recente. Por muito tempo a gente viveu uma espécie de ditadura do QI, né, da inteligência lógico-matemática, e as competências emocionais elas ficaram num segundo plano. Nas empresas hoje começa a se buscar esse perfil no profissional, nessas capacidades, por exemplo, para fazer um gancho com a educação, a questão do autocontrole, ou como a gente chama na psicologia, da autorregulação. Um psicólogo de Stanford chamado Walter Mischel fez um experimento muito simples sobre a capacidade de uma criança no pré-escolar de esperar, de adiar, de postergar uma gratificação. É o famoso experimento do marshmallow. As crianças que se saíram bem, que conseguiram aguardar para receber um segundo marshmallow, elas performaram de maneira muito mais significativa, inclusive nos testes de ingresso às universidades americanas. Pergunta agora, você quer complementar? Eu acho assim que está ficando assim uma questão muito maior de não se sentir o indivíduo. Né? Então, por exemplo, né, no caso ali, você mostrou a Luana falando, então eu fico me perguntando assim, aquela mãe que está fazendo uma pressão, ela sabe como é que essa filha age, reage, né? Então, por que essa mãe não tenta, dentro, né, do contexto, né, ali da filha, né, do que atrai a filha, do que não atrai, do que a deixa nervosa, do que atrai para um sucesso, né, de resposta, vamos colocar assim, né, poder lidar exatamente com isso. Né? Então, assim, em vez dela estar incentivando a filha a estudar, filha, como é que eu posso, como é que é, alguma coisa assim parecida, não. Fica fazendo uma pressão onde parece que não existe um diálogo entre mãe e filha. Né? E eu acho que isso acaba acontecendo, seja na escola, de vez em quando os professores não estão orientados a olhar para cada aluno dentro das dificuldades deles, entendeu? Ou seja, depois, mais tarde, na organização. Né? Hoje em dia, realmente, a inteligência, antigamente, era medida por QI. Hoje é pela adaptabilidade, plasticidade, sagacidade. Então, assim, é muito importante as características pessoais, as capacidades que as pessoas hoje têm, capacidades individuais, né? Para que vão fazer essa diferença. Então, assim, essa ansiedade toda é porque realmente não estão sendo vistos como indivíduos, com as suas qualidades, seus potenciais. Então... Posso complementar? Pode, rapidinho, porque tem muita pergunta e eu quero trazer os telespectadores para dentro desse debate. Eu acho que tem uma questão também geracional. Quer dizer, a geração dos pais atual é uma geração que deu duro para chegar onde está e colocar o filho numa boa escola, numa escola melhor que o próprio pai teve. Então, com isso, o pai coloca uma expectativa. Bom, se eu, com a dificuldade que eu tive, eu cheguei até aqui e consigo te dar essa escola, você tem que ir para Harvard, tem que ir para a Lua, tem que ir para não sei onde. Então, acho que tem uma coisa meio coletiva também, não só individual, como no exemplo da Luana, que a geração atual de pais quer que os filhos sejam muito mais do que, de repente, é possível que eles sejam. Yuri, pergunta... Barbosa Dan, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Quando a ansiedade se torna patológica? É um limiar interessante, né? A ansiedade, num determinado grau, ela é até importante, né? Como eu falei, a excitação emocional, ela até um determinado grau, ela contribui para a boa performance. Né? E a partir de um determinado grau, em determinado patamar, ela se torna contraproducente, podendo até chegar à patologia. Aí, no caso, é necessário uma avaliação, passar por um especialista, um atendimento individualizado. Tadeu, tem pergunta para você. O Velto Carlete de Souza, obrigado pela sua participação. Ele é da Bahia. Ele diz o seguinte: trabalho em uma empresa e tenho muitas cobranças e isso me leva a um nível de ansiedade muito alto. A gente vai entrar agora no mercado de trabalho, tá? Isso me leva a um nível de ansiedade muito alto. E nesse estado não consigo fazer mais nada. Qual a melhor saída para eu conseguir ficar calmo? Posso dar a dica de um método metacognitivo muito simples para o Welton? Não, é Velton Carlete de Souza. Para o Velton Carlete, né, o método cognitivo que a gente passa para as crianças, na metodologia, é o método do semáforo. Como é que é? Como é que é o método do semáforo? O semáforo, você tem o vermelho, quer dizer, diante de uma situação crítica, de muita pressão, né, ele se acende ali o sinal vermelho.
para, observa o mundo exterior, o que está causando pressão, qual o problema que ele tem, vamos para o amarelo. Momento de entender aquilo tudo que ele trouxe para dentro, planejar. Quando ele tiver alguma saída, algum caminho para aquele problema que ele está enfrentando, sinal verde, aí ele vai adiante. Então, esse momento da pausa, esse parar e pensar, né, é um método de você... Por isso que a gente chama de método metacognitivo, que você monitora o seu próprio pensamento. E aí você busca de uma outra forma a solução para o problema. A gente observa, né, com as crianças... É possível fazer isso sozinho? Ou precisa de ajuda de uma terceira pessoa? A mediação, né, um dos pilares do método é a mediação do professor. Quando a gente faz isso nas escolas, o professor tem um papel fundamental, né? Mas o Welton, ele é um adulto, então ele consegue se ajudar até certo ponto. Envolve, é claro, prática. Ele precisa praticar isso, ele precisa tentar algumas vezes. Quando você faz a pausa, né, tem até estudos da neurociência que mostram isso. A pausa, ela permite que você enxergue, de repente, coisas que você não estava cego, não percebia. Então, esse sinal vermelho, para, observa, sinal amarelo, planeja. Que caminhos que eu tenho? Será que tem uma solução alternativa? Encontrei uma solução alternativa, sinal verde, vou adiante. Ilana, quer complementar? Quero. Eu acho que às vezes a gente tem que parar para priorizar, né? Fazer a lista e priorização dessa lista. O que vai primeiro, o que vai depois, por importância ou por data de entrega do trabalho, né? E a partir desta listagem, então, se concentrar e focar. Né? Então, assim, o foco, né, a consciência, estar presente naquilo que está fazendo e não naquilo que deveria estar fazendo, ou poderia estar fazendo, ou deveria estar fazendo, mas está fazendo, eu acho que é uma coisa também que ajuda muito, né? A priorização. Yuri, só que eu quero complementar com uma coisa, Yuri. O INSS é só porque um dos sintomas desse descontrole, aliás, uma das consequências desse descontrole emocional pode ser, não significa que será, pode ser a depressão. Eu quero que você complemente o que eles falaram, mas também fale sobre a depressão dentro do mercado de trabalho. Porque o INSS, os benefícios de auxílio-doença concedidos por conta da depressão, cresceu 6% entre 2012 e 2013. Isso no ano passado foram 81.845 concessões só por causa da depressão. Eu não diria nem apenas a depressão, a insatisfação no trabalho, de maneira geral, ela produz uma série de consequências ruins para a empresa, para o próprio indivíduo. Então, o absenteísmo, né, a falta ao trabalho, o presenteísmo, que é estar lá, mas a empresa não poder contar efetivamente com a pessoa, e as doenças ocupacionais, né, o burnout, o estresse, enfim, todas essas doenças, todos esses problemas, eles são decorrências dessa insatisfação no trabalho, que aí a gente precisa olhar um pouco mais para trás para entender que como as pessoas buscam o trabalho, qual é o significado do trabalho. A gente vê o trabalho como uma oportunidade de colocar o que a gente tem de melhor a serviço de uma atividade, ou a gente vê o trabalho como um fardo. Então, essa é uma reflexão super interessante. Tem aquele conceito da síndrome do domingo à noite, né? Que às vezes tocam a musiquinha de um programa e o humor começa a ficar deprimido por conta da semana que se avizinha. Então, é um indicativo de que a pessoa não está colocando o que ela tem de melhor a serviço daquela atividade. Bem, a gente tem a participação do Wanderson Valadares. Obrigado pela sua participação. Ele diz: Tadeu, tem pergunta para todos vocês, tá? Você pode continuar mandando as suas perguntas, porque eu irei passá-las aqui para os nossos convidados. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. É mole, participe. Então o Wanderson diz o seguinte: Tadeu, eu sou psicólogo, ele fala experiência de sala de aula, e vejo em meus alunos a necessidade de antecipar resultados. Sabe por quê? Porque com isso, quando o resultado esperado não é alcançado, automaticamente eles tendem a deprimir o humor e abandonar a busca. Isso é normal? Essa depressão a partir do momento das notas não serem, ou dos resultados não serem tão interessantes? É normal, e eu creio que tem outra coisa que se reforça num aspecto geracional. Acho que essa geração que está aí de crianças na escola hoje, ela tem isso mais intenso, essa dificuldade de lidar com um resultado negativo, né? Ela quer sempre
o resultado positivo. O trabalho do mediador aí, no caso do Wanderson, que é psicólogo, parabéns, Wanderson, pelo seu trabalho, do professor, é ajudar a criança gradativamente a ir lidando com essa frustração. Porque, no fundo, não é o resultado, é a frustração que o resultado provoca, né? E lidar com essa frustração é algo que a criança tem que ir aprendendo aos poucos. Acho que o Yuri pode complementar um pouco essa parte. Rapidamente, porque a gente tem que passar o bloco. Ok. Eu acho que na educação está faltando conhecer o processo. Tudo está sendo muito imediatista, entendeu? Então, o resultado imediato é que está contando. Agora, quando as pessoas são educadas que existe um processo para as coisas acontecerem na vida, isso fica mais fácil de se lidar. Yuri. O Tadeu voltou para a questão da tolerância à frustração, no caso da baixa tolerância à frustração. A expectativa está muito ligada à ideia do controle. Dependendo da expectativa que você gerou, isso pode impactar no controle ou no descontrole emocional. Então, é uma questão interessante para a gente pensar. O Ellis, esse psicólogo que eu mencionei, ele falava o seguinte: quando o ser humano ele se depara com uma adversidade, isso produz uma consequência. Então, aconteceu, tirou uma nota ruim na escola. A consequência se sentiu de determinada maneira. Mas o Ellis chamava atenção para os sistemas de crença. Ele falava o seguinte: o que causa aquela frustração não é necessariamente a adversidade, mas a maneira pela qual você avalia e interpreta aquela adversidade. A gente vai falar mais disso no segundo bloco e falaremos do meio esportivo. Nossa seleção brasileira foi também batida por causa do descontrole emocional, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? E você, nossa seleção brasileira, que jogou um belíssimo futebol, né? Foi abatida também pelo descontrole emocional? Nós falaremos com Giovanni Guissoni, ele é atleta paralímpico de esgrima em cadeira de rodas, ou seja, na Paralimpíada de Londres em 2012, ele faturou 2 medalhas de ouro com uma campanha com 100% de aproveitamento. Ele sabe na pele o que é, olha, ele tá na nossa telinha agora, ele sabe na pele o que é sentir aquela ansiedade antes de entrar em uma competição. ele vai dizer pra gente também o que acha da seleção brasileira. Amarelou ou não amarelou? Vamos pro intervalo, a gente volta já já.